Olá, turma do nono ano. Nós estamos aqui fazendo um complemento de conteúdo devido à perda de algum tempo de aula. Então a gente vai fazer uma videoaula aqui rapidinha, diretamente baseada no nosso assunto, que é o teorema da bissetriz interna, que é uma extensão ou uma aplicação do teorema de Tales, né? Então a demonstração mostrou que para chegarmos a esse teorema da bissetriz, nós utilizamos na demonstração conhecimentos de paralelismo e o teorema de Tales, que é aplicado para retas paralelas cortando um feixe de paralelas cortando duas ou mais transversais, e sobre as transversais determinando segmentos proporcionais, tá? Então vamos lá. Nessa aula de hoje também eu vou fazer uma mescla com a equação de segundo grau. Como eu já disse, as questões que vocês têm aí no livro não abrangem a equação de segundo grau, porque esse capítulo viria depois. Então agora já eu vou começar a tocar nesse ponto, porque nós já começamos a estudar também a equação de segundo grau, antecipamos um pouco, não é? Vamos lá. Então, vamos fazer essas duas questões. Não são do livro, mas são propostas. Aí no vídeo você vai ter essas questões. Veja só. Sendo AD, que AD é esse, Barreto? AD é esse segmento aqui vermelho que está destacado. A bissetriz do ângulo A, o ângulo A é esse aqui. Então, AD é a bissetriz desse ângulo. Ora, se bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Mas essa bissetriz se estende e também corta o lado oposto a esse ângulo. E determina pedaços, a bissetriz determina pedaços que não são iguais. Não necessariamente iguais. Mas a gente sabe que esses pedaços são proporcionais pela demonstração que vimos do teorema da bissetriz interna. Então, você pode aplicar o teorema da seguinte maneira, de uma forma bem facilzinha. Você vai para o ângulo onde foi feita a bissetriz. E depois segue por dois caminhos, veja. Você vai para o ângulo. Aí você segue aplicando o teorema da seguinte maneira. 20 está para x, assim como você pode também por esse caminho, 28 está para y. Os lados que não foram cortados, a razão entre o lado que ficou inteiro e o pedaço adjacente é igual ao outro lado que ficou inteiro, a razão entre o outro lado que ficou inteiro e o pedaço que lhe é adjacente, porque a bissetriz quebra em dois pedaços o lado oposto ao ângulo. Tá? Então vamos lá. Você vai aplicar o teorema da bissetriz interna. Eu não vou fazer a demonstração de novo, nós já fizemos isso. Então a ideia é a seguinte: você parte do ângulo onde tem a bissetriz. Aí você faz 20 tá para o lado que ficou inteiro, tá para o pedaço que é adjacente a ele, x. Como aí, no mesmo ponto, 28 está para y. 28 está para y. Ok? Aí, esse é o teorema da bissetriz interna. Os lados que ficaram inteiros são proporcionais às partes que foram criadas pela bissetriz. Proporcionais, não iguais. Você vai Barreto e agora. Eu tenho um problema sério aqui, porque eu tenho duas letras x e y em uma equação só. E agora? Só que olha o desenho, olha a figura. Na figura você percebe que essa parte x, essa parte y, as duas juntas deverão ser iguais a 12. Então, você vai dizer que x mais y é igual a 12. Tá bom? Então, essa é a outra equação. Quando você quer saber o tamanho desses pedaços, você geralmente vai usar um sistema de equações. Bom, existem outras propriedades, tal, mas não há necessidade de você encher a cabeça de propriedades se você pode resolver
pelo método da substituição, que é um método bem conhecido. Bem, na aula passada a gente explicou que você escolhia uma das letras. Digamos, escolher fixar o Y, separar o Y, focalizar no Y. Então o X, você passa para o outro lado, 12 menos X. Tá bom? Então aqui você isola uma das letras, podia isolar o X também, não tem problema. Isolou uma das letras. E agora, você pega isso aqui, esse resultado aqui, que você isolou, e joga na equação 1. A primeira equação, que é a equação 2. Tá? Então você agora substitui. No lugar de Y, aqui você bota isso. Então veja, ficaria 20 sobre X igual a 28 sobre Y, não é? 20 sobre X, por que 20 sobre X? Eu quero uma bissetriz interna. Você sai do vértice onde tem a bissetriz e sai andando. 20 está para X. Mas pode vir por aqui também. 28 está para Y. Pronto, aplicou o teorema. E esse pedaço X mais o pedaço Y está igual a 12, porque foi dado isso para a gente. Aí isola nas letras. Y, por exemplo, passa o X para cá, fica menos X. E agora, você pode substituir agora esse resultado aqui, ó. Fica 20 está para X, assim como 28 está para Y. Mas Y é isso aqui, ó. 12 menos X. 12 menos X. Certo? Aí você aplica o produto dos meios igual aos extremos. O produto, aqui dá os meios, aqui estão os extremos. Você aplica aquela regrinha. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí ficaria 28x igual a 20 multiplicado por isso aqui. 20 multiplicado por 12 menos x. Olha, tem gente que simplificaria logo aqui, certo? Simplificaria logo aqui por 4, para ficar mais simples a questão. Mas assim também sai. Então, o produto dos extremos igual ao dos meios igual aos extremos. Aí você multiplica 28 vezes x igual a 20 vezes 12 menos x. Aí, 28x igual, aplica a propriedade distributiva, chuveirinho, 20 vezes 12, aí dá 240, né? Menos 20 vezes x, menos 20x. Aí você tem letras de um lado, números do outro. Esse menos 20x vai para lá, fica 28x mais 20x igual a 240. Por quê? Esse menos 20x passa para cá e fica mais. Né? Fica mais. 28 mais 20 mais 20x igual a 240. Aqui dá 48. 48x igual a 240. X igual a 240 dividido por 48. Isso deve ser exatamente igual a 5, né? Deixa eu ver. 5 vezes 8, 40 não 4. Exatamente. Então, você determina o valor de x. Pode ser um número decimal, pode ser fracionário. Aqui a questão foi preparada para dar exata, né? Mas pode dar qualquer número. Fração, decimal, enfim. Tá bom? Bem, mas só que aí você volta para o local do crime. Acabou de saber que x é 5. Veja aqui a novidade. X é 5. Então, o outro tem que ser 7. Outro pedaço, porque 5 mais 7 igual a 12. Tá bom? Aí, automaticamente, sem fazer cálculo nenhum, você diz que y é igual a 7. Aí você determinou os dois pedaços, as duas partes que a bissetriz se encarregou de quebrar, né? A bissetriz foi traçada, ela quebra o lado oposto em dois pedaços. Que pedaços foram esses? 7 e 5. Mas Barreto, será que está certo mesmo isso? Como é que eu posso verificar? É simples, pessoal. Aplica o teorema de novo. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 28 dividido por 7 dá 4. Então, quando as duas razões são iguais, isso é uma proporção. Logo, os segmentos são proporcionais. Tá? Segmentos proporcionais. Bem, como nós somos na videoaula, você não pode perguntar, você pergunta depois. Então, tira dúvida, se houver dúvida depois, porque a gente vai só apresentar a questão, tá bom?
Veja, temos outra questão aqui, e agora a gente vai ter uma dedicação maior, vamos fazer uma dedicação maior a essa questão. Entenderam essa? Eu espero ter entendido essa daqui, porque aqui nós temos a aplicação, temos o conhecimento, temos alguns conhecimentos ali, tá? Envolvidos. O que é bissetriz, o que a bissetriz faz, o teorema da bissetriz e a resolução de sistemas com duas incógnitas. Então aqui vocês são estudantes num nível muito bom já, que tem esse conhecimento todo, né? Sistema de equações visto no ano passado, então tá bem recente aí. Bom, essa aqui. Aí você diz, poxa vida, como é que eu vou aplicar? Ele fala no texto que AD é bissetriz. Olha, se é bissetriz, divide o ângulo ao meio. Se é bissetriz, divide o ângulo ao meio. Tá bom? Mas não só isso. Porque a bissetriz ela se prolonga mais e quebra o lado oposto ao ângulo, o lado oposto em dois pedaços, que ele chama X e 5. No caso ali, era 5 e 7, né? Que eu não sei ainda quanto é. Mas como ele falou que era bissetriz, você tem toda a autoridade para aplicar o teorema da bissetriz interna. Porque, pela demonstração de Tales, é possível isso. Então, Barreto, como é que eu faço esse teorema? Veja, uma forma fácil, pode fazer de outras maneiras. Mas aí você escolhe o que você quer. Eu vou fazer do meu jeito, certo? Então, eu vou para o meu ângulo de onde saiu a bissetriz e escrevo 8 está para X, o lado que ficou inteiro está para o pedaço que é adjacente, então 8 está para X, que é o teorema da bissetriz interna. Assim como você vai sair do ponto A, tem dois caminhos, 8 para X, e por aqui, ó, X mais 6 para 5, X mais 6 para 5, tá? Então você vai do lado inteiro, esse lado ficou inteiro. Então 8 para o pedaço correspondente, esse lado aqui, ó, X mais 6 está inteiro para o pedaço correspondente. Assim funciona o teorema da bissetriz interna. Bem, existe o teorema da bissetriz externa, mas hoje em dia não está se dando muita ênfase a ele. Mas é o mesmo tipo de cálculo, só que aqui essa equação vai ser menos. Vai ser menos diferença aqui. Ok? E o resto é igual. Bom, vamos lá. Aplicou o teorema da bissetriz interna. Aplicar o teorema. Aí você vai agora, qual o conhecimento? Primeiro, o teorema da bissetriz interna. Segundo, conhecimento de proporção. O que é a proporção disso aqui? O produto dos meios igual dos extremos. Certo? Então, esse produto aqui tem que ser igual. Aí você vai, presta atenção, talvez não dê para fazer aqui tudo, porque a gente vai apresentar agora uma resolução de uma equação de segundo grau completa. Nós não falamos ainda sobre isso, mas a gente vai tentar mostrar a vocês como funciona isso, tá? Só um minutinho, gente. Passado o barulho, vamos voltar aqui nossa aula. Então, lembrados, né? Primeiro, o teorema da bissetriz interna. O 8 está para X, como esse lado aqui inteiro, X mais 6 está para 5. Isso aqui é firme. Agora tem que saber também aplicar a regra de proporção. O produto dos meios, os meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Né? Então você aplica. Vamos lá. Aí os meios. X multiplicado por x mais 6 igual a 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5, 40. Veja. Aqui eu posso fazer de duas maneiras. Duas maneiras. Por decomposição, eu ia ver que 40, por exemplo, é 5 vezes 8. Não é? Então, aí seria 5 e 2. Mas, tá bom. Vamos fazer. Eu tenho outros recursos, mas eu vou fazer pelo recurso que vocês vão trabalhar mais, tá bom? Esse recurso eu vou trabalhar mais. Veja. Fazendo o chuveirinho, a propriedade distributiva, você vai ficar com x ao quadrado da extensão, x multiplicado por x é x ao quadrado, mais x multiplicado por 6, mais 6x igual a 40. Certo, pessoal? Essa é uma equação completa.
Se você quiser, eu vou deixar ela assim, mas se você quiser pode escrevê-la assim, forma reduzida. X ao quadrado mais 6x menos 40 igual a zero. Porque, pelo que nós vimos na aula de equação de segundo grau, a equação de segundo grau, no modelo geral dela, tem que ficar igual a zero, tá bom? Então aquele 40 você passa para cá. Daqui, você percebe claramente que é uma equação do segundo grau. E você ainda por cima vê os coeficientes numéricos. A, B e C. Tá bom? A é o número que multiplica x ao quadrado. Barreto, quem está multiplicando? Não estou vendo ninguém ali. Calma. Claro que eu posso acrescentar 1 aqui, ó, gente. Se eu acrescentar 1 multiplicando, não altera nada. 1 multiplicando não altera nada. Então, 1 vezes x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Então, o coeficiente numérico aqui é 1. Certo? O coeficiente numérico B é o coeficiente de x. O número que aparece multiplicando x. Só pode ser 6. E, se está igual a zero, o outro número é o coeficiente C. Menos 40. Certo? Então, tá bom. Essa parte aqui, vamos esquecer um pouquinho. Eu não vou usar isso agora, porque não vou falar agora a forma resolutiva de Bhaskara, não. Vou falar outra coisa. Bem, gente, olha. Eu vou agora apelar para vocês, para a nossa aula anterior, que foi sobre a questão do fatoração e produtos notáveis, tá? Então, foi uma coisa ruim para mim, assim, aparentemente ruim, porque esse conteúdo era do 8º ano, passou para esse ano. Aí apertou mais coisa para trabalhar. No entanto, pensando bem, esse assunto está tudo a ver com a equação de segundo grau e vai ajudar a gente, está na mente de vocês, está mais recente, está bem recente isso, você vai estar lembrando disso agora. Vamos lá, veja bem. Essa técnica que eu vou usar agora chama-se completamento de quadrados. Não é uma técnica definitiva, mas ela vai nos levar depois à fórmula de Bhaskara, resolutiva de Bhaskara. Calma, completamento de quadrados. Veja, eu tenho aqui, eu posso fazer o seguinte, aplicar a minha regrinha, veja, quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, do lado de cá, eu percebo que isso aqui está parecendo, com a primeira parte de um quadrado da soma. Aí eu faço a seguinte pergunta a você. É assim que nós fazemos completamente de quadrados, comparando com o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mas então isso aqui a gente já fez as pencas, isso aqui. Então, aí eu pergunto, qual é o número, gente, que é o quadrado da x ao quadrado? Você responde x. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Ora, mas aqui tem que dar 6, olha lá. Se aqui tem que dar 6, é porque aqui é 3, olha lá, gente. 2 vezes 3, 6x. Perfeito. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o segundo só pode ser 3. Tá? Um caso simples, só para você ter uma ideia do que é completamento de quadrados. Essa técnica chama-se técnica do completamento. Aí não tem nada a ver com a geometria. Tem no final. No final a gente vai ter que fazer uma escolha. Mas veja, fiz o completamento. A Barreto, peraí. Olha, x ao quadrado está aqui. 6x está aqui. E aqui dá 9. Esse 3 não existia. Mas vai ter que estar aqui. É o que acontece. Como ele não existia, você vai colocar do outro lado também. Vou tirar isso aqui, não vai. Importante agora isso aqui. Isso aqui não é importante agora. Vou ver depois.
depois, mais no futuro a gente vai usar isso aqui, não é importante agora. Aí veja, o quadrado do primeiro está aqui. 2 vezes o produto do primeiro para o segundo está aqui. Mas esse aqui não tinha não, Barreto. Tá certo, não tinha. Apareceu aqui. Aí para evitar problemas, aí você acrescenta no outro lado esse valor aí, ó. Esse 3 ao quadrado, você bota do lado de lá. Por quê? Se você acrescentou 3 ao quadrado aqui, você está cometendo um erro. Mas se você botar 3 ao quadrado aqui, 3 ao quadrado aqui, não. Por exemplo, veja lá. 5 mais 2 igual a 7. Aí eu vou acrescentar um 3 aqui. Ah, Barreto, que é isso? 5 mais 2 é 3, 7 mais 3, 10. Está errado. Mas se você também acrescentar 3 do lado de cá, os dois lados da igualdade, 5 mais 2, 7, 3, 10. 7 mais 3, 10. Então, o que você acrescentou do lado esquerdo da igualdade, você deve acrescentar do lado direito da igualdade. Isso não vai destruir a sua igualdade, vai manter a mesma igualdade. Então, vamos lá. Aí, tudo bem. Como aí você percebe, poxa vida, então quer dizer que eu posso fazer isso? Eu posso, por isso que o nome chama completamento de quadrados. Aquele 3 ao quadrado está completando o quadrado. Porque se você ficar só com essa parte aqui, isso não é um trinômio. 2 termos é um trinômio? Não, não é? Então, você está completando, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Para mim, isso aqui chama-se quadrado da soma de 2 termos. Para mim, isso aqui é o quadrado da soma de 2 termos. Então, o quadrado do primeiro é x. As 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, o segundo é 3, mais o quadrado do segundo. Então, você conseguiu fatorar, colocar em forma de fatoração, ó, aqui do lado de cá, tá pronto. Do lado de cá, pessoal, ficou o quê? 40 mais 9, 49. Tá bom? Aí eu pergunto a você. Veja, presta atenção, você é estudante do 9º ano. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Veja, pergunta básica. Qual o número que é o quadrado da 49? Veja, aqui, deixa eu ver se tem aqui. Bem, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. E a gente vai fazer uma perguntinha básica a você, porque praticamente eu estou parando a aula de teoria da bicicleta interna e falando da equação de segundo grau. Isso porque tem que ser um pouco esperto, porque o tempo está correndo e as perdas de tempo das perdas de aula tem feito a gente atrasar um pouco. Então temos que usar a inteligência. Ó, veja a minha pergunta. Eu tenho um número que ao quadrado é 49. Veja só. Por que 49, Barreto? Porque 3 ao quadrado é 9. Com esses 40. Mas por que tem isso aqui? Porque a gente fez o completamento de quadrados. Como eu coloquei isso do lado esquerdo, acrescentei isso. Eu acrescento a mesma coisa do lado direito para a equação, a balança continuar equilibrada. Bem, aí agora a pergunta. Qual é o número que ao quadrado é 49? Muitos vão dizer, Barreto, é 7. Certo. Porque 7 ao quadrado é 49. Então aquele número ali é 7. No entanto, como vocês são 8º ano, não são mais 6º ano. 6º ano poderia responder assim. Para o 6º ano está correto. Para você está errado. Está mais ou menos correto. Porque, gente, o menos 7 também serve. Porque menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Menos 7 vezes menos 7 dá mais 49. Então são 2 opções. Então, é mais ou menos 7 aqui. Tanto o mais 7 quanto o menos 7 serve. Então, a pergunta é, qual o número que é o quadrado da 49? Você responde aqui, olha, 7 ou menos 7. Os dois servem para nós. Esse número aqui é o quadrado da 49, ou é 7 ou menos 7. Aí você resolveu a equação. Praticamente matou a equação. Porque faz a primeira hipótese. É a primeira vez que está vendo isso, depois a gente vai trabalhar mais. Hipótese 1. Que para dar um número que é o quadrado da 49 só pode ser 7 ou menos 7. Então a primeira hipótese, o x mais 3 ser 7. O x mais 3 ser 7. Hipótese 2. O x mais 3 ser menos 7. O x mais 3 ser menos 7. Aí o que acontece?
A equação que era do segundo grau, ela se reduz a duas do primeiro grau e você resolve tranquilamente. Veja bem, aqui ó, separando, passa o 3 para lá, aí você fica com x igual a 7 menos 3, portanto x igual a 4, e a outra opção é x igual, aí passo mais 3 para lá, fica menos 3, menos 7 menos 3, x igual a menos 10. A gente chama x' e x duas linhas. Matematicamente está correto, mas a geometria, gente, geometria, os segmentos de reta não podem ter tamanhos negativos. Eu estou me referindo ao x. Então, como é que aqui pode ser menos 10? Um triângulo cuja medida do lado é menos 10. Por enquanto não faz sentido isso, não tem sentido isso. Então, isso aqui seria absurdo, certo? Seria absurdo. Por que absurdo? Porque eu não posso ter um pedaço, uma parte do triângulo com medida negativa. Então só sobra a hipótese que x é 4, gente. X é 4. Então, se aqui é 4, x é 4. Aqui é 4 mais 6, 10. Vamos ver se está certo. 8 dividido por 4 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2. Isso torna perfeita a aplicação do teorema da bissetriz interna, combinada com uma questão de resolução por completamento de quadrados, que vai ser dado na próxima aula de equação de segundo grau, mas eu estou antecipando por causa das perdas que tivemos, tá bom? Bem, vejamos a letra C. Essa está no livro texto de vocês. Inclusive eu passei para vocês fazerem. Quem assistiu o vídeo vai estar com a solução da questão. Bem, primeira coisa, só pode aplicar o teorema da bissetriz se o ângulo for dividido ao meio. Aqui no caso, a D é bissetriz, a gente já sabe disso. A bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, não divide o lado oposto ao meio. Aí seria mediana, bissetriz. Então, bissetriz divide o ângulo ao meio. Aí você faz. Você vai para o ângulo e sai do ângulo. E sai a partir do ângulo. Então, vamos lá. A partir do ângulo. Sai de aqui. 10 mais x está para 10. 10 mais x está para 10. O lado que ficou inteiro está para um pedaço. Como aí, por aqui também, 8 está para x menos 1. Assim como 8 está para x menos 1. Tá bom? 8 está para x menos 1. E x mais 10 está para 10. Perdão aqui. Perdão, gente, para 10. X mais 10 está para 10. E o 8 está para x menos 1. Certo? Aí você vai resolver isso. Você já sabe que aplicou o teorema. Agora você vai para, no caso, a proporção, né? A regra de proporcionalidade. O produto dos extremos tem que dar igual ao produto dos meios. Né? Aqui estão os meios, aqui estão os extremos. Aí você vai multiplicando, né? 10 mais x multiplicado por x menos 1 tem que dar igual a 10 vezes 8, que dá 80. 10 vezes 8 dá 80. Tá bom? Aí você vai para o chuveirinho. Tomar um banho agora. Aí você escreve 10x. Aí depois, chuveirinho. 10 vezes menos 1 dá menos 10. Aí depois, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Igual a 80. É uma equação de segundo grau. Vamos organizar essa bagunça aqui. Então, x ao quadrado, eu vou colocar primeiro, perdão. X ao quadrado, vou colocar primeiro x ao quadrado. Isso daqui, ó. Agora eu tenho esse daqui e esse, ó. São da mesma família. 10x menos 1x, 10x menos 1x dá 9x. 9x. Esse menos 10, pode para lá, fica mais 10. 80 mais 10. Né? 10 x ao quadrado, 10x menos x dá 9x, menos 80 vai para lá
Menos 10 vai para lá, mais 10. Tá? Então, eu tenho x ao quadrado mais 9x igual a quem? A 90. Tá bom? Aí você vai fazer o completamento de quadrados. Nós não temos técnica ainda apropriada para isso. Como é que é o completamento de quadrados? Vamos ver. Aí só é você começar a cantar a regra. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro para o segundo mais o quadrado do segundo, né? Então, nós estamos terminando quase essa parte aqui. Então, aí você já vai tentando cantar aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser completamente quadrados, igual a 90 aqui. Então, o lado de cá tem que ser completado desse jeito. Tá bom, gente? Então, aí você pergunta, qual o número que é o quadrado da x ao quadrado? Você diz o quê? X. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro x, aí 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas o segundo, a multiplicação tem que dar 9. Então, quem é esse número? 4,5, né? A metade de 9. Então, 9 sobre 2. Tá bom? O quadrado do primeiro é esse. Mais 2 vezes o primeiro, que é esse, vezes o segundo. Mas o segundo tem que ser 9 sobre 2. Por que 9 sobre 2? Porque quando você multiplicar